Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Você vai acompanhar no programa de hoje. Alexandre de Moraes aperta ainda mais o cinto e proíbe lives e até divulgação de entrevistas de Jair Bolsonaro nas redes sociais. O governo americano entende que o Brasil deixou de ser uma democracia e o primeiro-ministro da Hungria defende Jair Bolsonaro. Líder do PT, paraibano Lindbergh Farias, pede a prisão de Eduardo Bolsonaro. E pecuaristas americanos querem banir a carne brasileira dos supermercados de seu país. Presidente Lula não cita Donald Trump, mas critica decisões do governo americano sobre o Brasil. Saíram os ganhadores do programa Nota Cidadã do governo da Paraíba nesse mês de julho. Governador João Azevedo fala sobre a Ponte do Futuro e sobre o orçamento democrático. Brasileiros opinam sobre o Congresso Nacional e sobre o Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no rádio, no celular, no computador, no tablet, na rede social que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba.
Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A luta contra o câncer não é fácil, por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971 4048. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém, divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102.
981820102. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Hora certa. Paulo Roberto. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, renovando o desejo de uma feliz noite. Quero dizer que estou muito feliz por contar com a companhia das senhoras e dos senhores nesse horário, de volta para apresentar o Cidade em Revista depois do final de semana e pronto para que discutamos juntos, pensemos juntos e reflitamos juntos sobre os principais assuntos, os principais temas das últimas horas. Da situação em que o nosso país se encontra. Eu acho curioso tudo isso, sabe? Eu acho curioso porque dentro daquela máxima de Djalma Neves, meu amigo Cecílio Fonseca, minha amiga professora Geovita Maranhão, dentro daquela máxima de que cada cabeça é uma sentença, cada um de nós tem o direito de pensar. Ainda não está proibido não, viu? Pode ser que proíbam um pouco mais na frente. Até hoje ainda não está proibido pensar. Nem dói na cabeça, pelo menos na minha não dói. Você pensar, você refletir, você meditar, não dói. E não está proibido ainda. Então cada um vai pensando aí do jeito que quiser. Sexta-feira, que passou, foi exatamente o dia 18. Ao chegar aqui no estúdio e começar a preparação do programa, eu recebi a mensagem de um querido amigo e escreveu mais ou menos assim, ele deve estar ouvindo o programa agora. Diz, Paulo, faça um programa hoje exclusivo para os petistas. Aí eu fiquei assim pensando cá com meus botões, por que será que ele colocou essa mensagem? Aí depois eu matei a charada. Por conta daquelas decisões de Alexandre de Moraes da sexta de manhã, de implantar tornozeleira, de fazer busca e apreensão lá em Jair Bolsonaro, aquele negócio todo. Quer dizer, tinha gente vibrando igual a paralama de Toyota Bandeirante. Vocês lembram do Jeepão Toyota Bandeirante? Aqueles que ainda trafegam aqui no eixo Toritama, Santa Cruz do Caparibe, Caruaru. Carro a diesel, mas meu amigo, quando ligava, hein Luiz Rocha? Quando ligava, ele ficava vibrando o tempo todo. Aí Luiz disse, faz aí um programa dedicado aos petistas. Mal terminou o programa, terminei o programa às 7h30, porque tinha a entrevista da televisão, que eu também queria ver, porque eu faço material para a imprensa e depois eu vou ver onde errei, para tentar não errar mais, pelo menos naquele ponto específico, vocês entenderam? Eu acho que pouca gente de imprensa faz isso, mas eu faço. Então, 8h20, 8h30, vem da Globo News, aí sai a mensagem do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, estabelecendo aquelas sanções, digamos assim, ou restrições, ou proibições, a 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mais o diretor da Polícia Federal, diretor-geral Andrei Passos Rodrigues, mais um delegado que cuidou do inquérito contra Bolsonaro, mais os parentes, mais os aliados, mais os aderentes, mais as mulheres, mais... Pensa no nó. Aí eu lembrei da mensagem do amigo. E, rapaz, olha só, até ali era um programa dedicado aos petistas, agora deveria ser um programa dedicado aos bolsonaristas. Vocês estão entendendo como é que está o Brasil? Precisamos raciocinar, quem quiser, eu apenas sugiro, em cima da realidade. Vocês vão acompanhar logo mais, quando eu rodar aqui a coluna política de hoje na televisão, quando conversando com
professor Anchieta Araújo, eu dizia, baseado nos estudos que eu fiz na minha vida até hoje, no que leio, no que prospecto para chegar aqui, procurando ser o mais isento possível e passar as informações para vocês. Numa guerra, minha gente, desde a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, 4 anos de guerra, de 4 para 5. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E de lá para cá, em todas as guerras que houve, Vietnã, 7 dias, guerra de sei que, disso, daquilo, a primeira vítima em qualquer guerra, hein, é a verdade. Um lado mente e o outro lado mente mais. Tudo o que for informação sobre guerra, que você escutar, agora mesmo, Ucrânia e Rússia. A Rússia mente de um lado, a Ucrânia mente do outro. A disputa é para ver quem mente mais. Ou seja, a verdade é imediatamente assassinada. No conflito lá de Israel, Hamas, Hezbollah, faixa de Gaza, vocês sabem aquele negócio. A mentira é o que prevalece. O cara diz assim, jogaram 500 drones sobre a capital da Ucrânia, Kiev. 500 drones, noite e madrugada. Morreram 2 pessoas. Isso é a maior mentira do mundo. Não tem como 500 drones atingirem uma cidade qualquer que seja ela do mundo e morrer só 2 pessoas. Drone caindo com bomba, míssil, foguete em cima de prédio, explodindo apartamento, tem uns que derrubam o prédio todo. Então tem mentira de tudo que é lado. Nessa história agora do Brasil com os Estados Unidos, um lado mente e o outro mente muito mais. A verdade é que aí ficam os bobos brigando de um lado, brigando do outro, porque cada um acredita no que o seu lado divulga. Ave Maria, queremos a democracia. Aí, eita, queremos a democracia, oh, bacana, bonito. Aí o outro diz, o Brasil não é mais uma democracia. Aí o outro lado, realmente, o Brasil não é mais uma democracia. Que esse, entendeu? Esse puxa e encolhe, como dizia minha avó. Minha gente, vamos cair na real. Alguém leva vanta nesse negócio todo. Ou como diz uma amiga minha, alguém, no plural, com S bem grande, entendeu? Alguém leva vantagem. Tem gente que tira proveito dessa situação. E muitos outros que não levam vantagem nenhuma, só tem desvantagem, se estrepam e pagam depois pela atitude desses espertos que sabem fazer o jogo. Então, como hoje saíram novas restrições e novas proibições a Jair Bolsonaro, vocês não se enganem se daqui para 10 ou 11 da noite, até meia-noite, os Estados Unidos soltarem outra pitada. Porque vocês sabem que o que acontece aqui, com 1 segundo o pessoal está sabendo do lado de lá. E o que acontece lá, entendeu? A turma também sabe aqui imediatamente. Então, é o ministro Alexandre de Moraes, como dizem, dobrando a aposta, dizendo que é macho todo e é o xerife do Brasil e quem manda é ele, e o galego do lado de lá dizendo, então tá bom, eu vou mostrar para ele quem manda no Brasil não, quem manda no mundo. Aí fica um de lá e o outro de cá. Vocês vão ver a consequência disso. E vou dizer mais. Não entre na onda também de que o culpado de tudo isso é o filho de Bolsonaro que está nos Estados Unidos, não. Também não entre nessa. Não tem força nem poder para tudo isso. O problema todo foram as cutucadas que membros do governo brasileiro deram e ainda estão dando no presidente americano. Aqui e ali vinha uma. Vamos cutucar aqui, a gente pá! E o cara só ouvindo lá, só guardando. Aí resolveu retaliar, resolveu fazer o que acha que é certo, e ele tem toda a razão de fazer o que ele achar que é certo lá no seu país. Isso é como você tem um mau vizinho, um vizinho que joga pedra na sua casa, quebrou a vidraça, entendeu? Enche uma sacola de fezes e joga na sua porta, fica o tempo todo provocando. No dia que você puder pegar o cara, você pega. Mesma coisa, guardadas as devidas proporções. O problema todo, minha gente, desse conflito é que vai sobrar para mim e para você. Seja você petista, lulista ou bolsonarista ou trampista, o jeito que você for aí, vai sobrar para a gente. Mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou do outro. E não entre nessa soberania, estamos defendendo
a nossa soberania. Eita, soberania. Aí lá também o americano diz, estamos defendendo a nossa soberania, do jeito que um diz, o outro diz. Entra na sua casa quem você quiser. É uma barbaridade, o homem está cancelando o visto de alguém. Ele, mas meu amigo, e na sua casa entra todo mundo, Você abre a porta, deixa aberta para todo mundo entrar, faça isso para você ver. Lá ele tem o direito de fazer a mesma coisa. Entra quem quer até quando ele quiser. Não, você entrava na minha casa até ontem, eu estou com raiva de você, não quero mais que você entre. E aí? Está certo ou está errado? Certíssimo. A mesma coisa o Brasil pode fazer aqui. O Brasil pode de uma hora para outra cismar e dizer, não quero mais americano aqui, vou cancelar o visto agora. Mesma coisa. Mesma coisa. Desse jeitinho que eu estou contando a vocês. Então não se surpreendam se nas próximas horas, nos próximos dias, saírem novas sanções contra o governo brasileiro, resumindo a coisa, contra o Brasil. Faça outro exercício mental, como eu já fiz aqui. Pesquisa, viu? Sabe o que é um container de navio? Eu acho que todo mundo sabe o que é um container de navio. É aquele caixão de aço onde os produtos para exportação são acondicionados. Tem container daquele que tem possui um sistema de refrigeração do jeito que tem nesses caminhões baú, que a gente diz assim, tem um Thermo King ali, é uma geladeira deitada, vamos usar essa expressão. É uma geladeira grande deitada, onde tem ali o motor, tem o combustível, e aquele motor fica funcionando 24 horas por dia, mesmo que o caminhão pare, que o motorista vai dormir, que o motor do caminhão seja desligado. É uma outra fonte de energia mantendo aquele refrigerador ligado. Então tem container que é assim, o container que vai com fruta, com legumes, com carne, tudo isso vai congelado. Tem uma tomadazinha que você liga lá no navio para chegar naquele lugar de destino com a temperatura correta, para que a carne não fique, que é um produto perecível, não apodreça, e nem a fruta, a verdura, seja lá o que for, também deprecie. Tem que chegar direitinho naquela temperatura correta. Tem 22, um container daquele normalmente é o tamanho de uma carreta, é o tamanho da carroceria de um caminhão. Porque existem os caminhões, e eu tenho certeza que vocês já viram as imagens de um porto, se não foram lá. Então vem aqueles containers no navio, o guindaste tira e coloca em cima naquela prancha do caminhão, e é o tamanho exato. Tem inclusive um local de encaixe. Encaixou, vai embora, levar para o local de destino. O que é que acontece? Tem 22 mil containers, 22 mil, cheios de produtos, embalados, ligados na temperatura adequada para sair do Brasil para os Estados Unidos. E iam sair do Brasil para os Estados Unidos e não vão mais. Porque o americano lá já disse, não, vai chegar aqui depois do final de julho, e o homem tarifou em 50%. A gente não quer mais não. A gente não vai receber mais isso. Imagina, hein, Luiz Flávio, para onde é que vai esse material todinho? O prejuízo dos produtores aqui brasileiros, de carne, de frango, de manga, de seja lá do que for, de tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos. E demora tanto assim o navio daqui para os Estados Unidos. Meu amigo, olha o mapa mundi. Se ele sai de Recife, se ele sai de Santos, do Porto de Santos, qualquer porto que ele sair, ele vai subir pelo Atlântico, passar pelo canal do Panamá, e normalmente esses navios não levam produtos, por exemplo, só para os Estados Unidos. Eles vão na rota, sobe, vão deixar uma parte, quem sabe, no Caribe, uma parte de contêineres na América Central, atravessa o canal do Panamá, do Atlântico para o Pacífico, pode deixar alguma coisa no México, tudo isso antes de chegar nos Estados Unidos. Demora. Navio não é como avião, não, que decola isso 5, 6 horas, 7 horas depois chega lá na Europa, nos Estados Unidos, não. É diferente. Outra coisa que é preciso que a gente entenda a complexidade das exportações, para ver o quanto esse pessoal aqui no Brasil já está prejudicado. Olha só. Tem brasileiro que produz, qualquer que seja aí o produto de exportação, que na hora em que ele faz um contrato com o americano, eu vou vender para você, vou dar aqui um exemplo, 50 toneladas de carne suína, carne de porco, 50 toneladas. Faz o contrato direitinho, tudo documentado, embarca no dia tal, aí freta o navio,
discute se o frete vai ser pago por quem manda ou por quem vai receber lá, ou se é rachado, se é dividido. Todos os detalhes dessa operação são discutidos antes e acertados em contrato. Faz o contrato em português, faz o contrato em inglês, o advogado do empresário de lá analisa o daqui também, para fechar tudo, registrar, documentar. Aí o que é que ele faz com aquele contrato? Ele ainda não mandou a carne, o porco ainda está vivo lá na pocilga, direitinho, no lugar da criação. Ele pega aquele contrato de tantos milhões de dólares, vai ao Banco do Brasil, vai ao Bradesco, vai a um banco desse aí, Caixa Econômica, e diz: olha, eu estou aqui com esse contrato com o americano para entregar 30 toneladas, 50 toneladas, 1000 toneladas de carne suína lá no estado de Massachusetts, por exemplo. E eu vou receber esse dinheiro aqui. Aí o banco, vendo o contrato, checando se aquilo é legal, é verdadeiro, adianta o dinheiro para ele. Adianta o dinheiro aqui para o empresário. Ele vai comprar ração para produzir novos porcos e criar e tal. Ele vai movimentando aquele dinheiro. Quando o americano pagar, entenderam? Aí ele vai e paga ao banco. O banco, vamos dizer, se ele tiver que receber 20 milhões de dólares, isso aqui é tudo hipotético, hein? Valores, quantias e quantidades. Aí digamos que o banco diga: você tem 20 milhões de dólares para receber, eu vou cobrar aí 200 mil dólares de juros, eu vou lhe entregar 19 milhões e 800 mil. Quando chegam os 20 mil, os 20 milhões que o americano transfere, o dinheiro é do banco. Esse povo, muita dessa gente, recebeu já o dinheiro do contrato adiantado, porque fez a negociação com o banco. Na hora que o americano cancela lá o recebimento, não paga mais. Não pagando, o empresário aqui, o produtor, vai ter que pagar o banco no dia. E ele já torrou o dinheiro aqui comprando mais porco, comprando fertilizante, no caso das plantações, comprando adubo, comprando isso, comprando aquilo, máquina, trator e tal, entenderam? Meu amigo, isso é um rolo que vocês não têm noção da complexidade desse tipo de operação. E depois vai sobrar para a gente aqui. Vai sobrar para mim e para você. Num primeiro momento pode melhorar, porque esses produtos, ou o cara vende aqui, vai apodrecer tudo, ele vai ter que desovar em algum lugar. Não manda para os Estados Unidos, manda para a França, manda para o Japão, para a Alemanha, para a Itália. Não é assim. Era muito bom se fosse. Não tem nenhum contrato, não tem nenhuma negociação com esse povo lá da Europa ou de outro país que não seja os Estados Unidos. Entenderam? Então é um nó cego, é um rolo, cujas consequências, se esse tarifaço for mantido ou aumentado, como está dizendo o governo americano, vai prejudicar muita gente nesse Brasil, além do desemprego e além da diminuição da arrecadação, mexendo com balança econômica e com toda a sistemática econômica do país. São 6h28 agora. Mas no Brasil é assim, o povo é deseducado, o povo é mal informado, o povo em sua maioria é alienado. Aí se empolga com o que um lado diz ou com o que o outro lado diz e vão entrando na onda, vão propagando, achando a coisa mais linda do mundo. Tá bom. Tem um depoimento interessante que eu reproduzi um trecho hoje lá na televisão do ex-ministro Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi ministro da Defesa, foi ministro de outras pastas da área social aí, dos governos petistas. Inclusive, é um cara que tem a cabeça no lugar e os pés no chão, entenderam? Aldo Rebelo disse: olha, eu lembrei agora de Abílio José, meu colega radialista Abílio José. Abílio costuma dizer assim: cada um de nós deve saber o seu tamanho. Pense no negócio verdadeiro. Abílio está ouvindo o programa agora. Sueli Policarpo, boa noite, meu amigo radialista, jornalista João Barros. Cada um de nós deve saber o seu tamanho. Agora isso é em todos os sentidos, entenderam? Em todos os sentidos. Na área de comunicação, eu sei o meu tamanho. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei quanto eu devo cobrar pelo meu trabalho. E cada um deve saber. Por que é que uma empresa de televisão, uma estação de televisão, ela tem um preço aqui nos seus espaços publicitários, seu espaço comercial,
A outra tem outro preço, às vezes o dobro, o triplo dessa aqui. Uma terceira tem um preço que está entre o preço da menor aqui e da maior ali. Por quê? Porque ela sabe até onde ela chega, o alcance que ela tem, quantas pessoas estão acompanhando. Hoje tudo isso é possível medir, mensurar, ter a noção. Então, em relação aos países, minha gente, é a mesma coisa. As relações diplomáticas existem desde que o mundo é mundo. Tem regras da diplomacia, regras. Está ouvindo? Meu amigo Wilson Siqueira está no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Está no terminal 1, 2 ou 3. Dependendo do terminal, eu sei para onde você vai. Eu já soube que ele vai visitar hoje a Boate Azul, lá em São Paulo. Eu estive na Boate Azul, viu? Eu sei como é que funciona a Boate Azul, viu? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, viu? Então, minha gente, você deve procurar, você país, você nação, você estado, qualquer que seja a parte do mundo que se diga uma nação, ela tem que ter governo, território e população. Sabia disso? Se não tivesse esses três componentes, não é uma nação. Mas qualquer que seja a nação, ela precisa saber o seu tamanho e procurar se relacionar com o maior número de congêneres, com o maior número de outros países. Por quê? Porque isso é saudável para todo mundo. Então, desde o primeiro governo de Lula, lá em 2003, depois passando por Dilma, e chegando agora nesse outro governo de Lula, nesse governo atual, a verdade verdadeira, para quem estuda, se você não gosta de ler, não estuda, não se preocupa com isso, não vai saber e vai dar opinião como ignorante, no oba-oba. Nunca foram muito saudáveis as relações entre Brasil e Estados Unidos. Não tinha problema porque Bill Clinton, porque até o próprio Bush filho, porque o próprio Obama não ligavam muito. O presidente que antecedeu agora Donald Trump, o velhinho, Joe Biden veio no Brasil agora, no fim do mandato, nos últimos dias, lembram? Veio conhecer a floresta amazônica, levaram ele lá para dentro do mato, ele não sabia nem onde estava. Perguntando, onde estava, não sabia. Entendeu? Aí outros não davam no menor cartaz ao Brasil. Aí o Brasil, entendeu? Não tinha importância. Quando um país dá importância ao outro, procura se relacionar, independente da ideologia, do sistema de governo, seja lá o que for. Porque, por exemplo, qual é a maior democracia do mundo? Todos nós sabemos e estudamos que você pode dizer, são os Estados Unidos, que é a união dos Estados, ou os Estados Unidos se referindo ao país. Mas o governo americano, qualquer que seja ele, se relaciona com ditaduras, com regimes totalitários. Vamos dar um exemplo? A Arábia Saudita. Você vai dizer que a Arábia Saudita é uma democracia? Não é. Mas por interesses econômicos, o país não gosta do outro. Gosta do dinheiro que o outro pode deixar aqui. Entenderam? Por questões econômicas, aí o americano visita os príncipes vão para os Estados Unidos, compram, tem muito patrimônio, ações nas bolsas de valores desses países. Você vê que aqui ali tem um russo que é dono de um time da Inglaterra, tem um americano que vem comprar um time, negócio de uma safadeza, SAF aqui do futebol brasileiro. São relações, mas o Brasil não, desde que Donald Trump ganhou a eleição, a gente tem que dizer isso, que é verdade. Aqui eu não estou inventando nada. Lula inventou de dar declaração pública dizendo que o melhor para o americano era Kamala Harris. Eu sei que é isso que ele pensa e todo mundo sabe, mas precisava ele dizer. Eu poderia dizer, Abílio José poderia dizer, o Wilson Siqueira, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Emanuel Erivão, o Frade Capuchinho, Dr. Tony Harrison, que está lá em Fortaleza, um de nós, qualquer um, deveria dizer e poderia dizer. Mas o presidente de um país se posicionar numa eleição que está sendo disputada e que qualquer um pode ganhar, não é de bom alvitre. Aí Lula vai dar a declaração, empolgou-se, estimulado por Dona Janja, não sei. Diga aí que Kamala Aí Lula, torcendo por Kamala Harris, é o melhor para o americano. Aí vai Donald Trump e ganha. Quando Donald Trump ganha, Lula foi o último chefe de governo e chefe de Estado no mundo a mandar uma carta parabenizando o homem pela vitória, a reconhecer oficialmente, digamos, a vitória.
Aí já começou errado. Já começou errado porque o americano já começou olhando troncho para cá. Esse cara disse que era melhor a mulher ganhar. Aí eu ganhei, ele não mandou nada, não teve um telefonema, não teve uma carta. 2 meses depois foi que mandou uma carta. Foi o último. Já ficou, começou por aí. Aí o que é que diziam na posse? O filho de Bolsonaro não entra. A mulher de Bolsonaro ficou na chuva, no frio, lá de fora, lá do Congresso do Capitólio, tudo no frio, no gelo, olhando por um telão. Cabo Gilberto levou uma pedrada na cabeça, não sei quem mais, Magno Malta. Lembram disso ou já esqueceram? Nenhum brasileiro paraibano que foi para lá entrou. Ficou tudo lá de fora. Mangando, morrendo de rir. O filho de Bolsonaro, meu amigo, não passa nem na calçada, nem na Avenida Pensilvânia. Vocês sabem que a Casa Branca fica na Avenida Pensilvânia, lá em Washington, que é o Distrito de Colômbia. Pois é, diz que não passava nem na calçada o filho de Bolsonaro. Aí disse, não, no Capitólio, na sede do Congresso americano. Meu amigo, ninguém sabe nem quem é ele. Olha aí o resultado. Eles começam a dizer as coisas sem saber, começam a fazer as coisas sem saber, aí lá vem esse negócio, toda essa bronca das Big Techs, do ministro Alexandre de Moraes tomar decisões que mexiam com empresas americanas lá nos Estados Unidos, e tem pouca gente que diz isso. Não é que o Alexandre de Moraes não pudesse tomar decisões em relação às empresas americanas aqui no Brasil. Poderia sim, dentro da lei brasileira. Só que, olha só, faça uma reflexão sobre, esqueça Lula, pelo amor de Deus, e esqueça Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinava que uma empresa norte-americana caçasse, fechasse, deletasse a rede social de um cidadão americano. É diferente. Em relação ao cidadão brasileiro, pode. Mas a cidadão americano, não, doutor. O Supremo é só aqui no Brasil. Não é fora do território nacional, não. Manda, tira, cadê o diretor dessa empresa? Eu quero aqui no Brasil. Vou tirar do ar, tira, multa e não sei quantos milhões. Espera aí, o Supremo é do Brasil ou é do mundo? Aí o americano começou a encrespar com esse negócio. Teve aquela multa, lembram? A Elon Musk tirou do ar a empresa do Donald Trump, e essas coisas todas. Então, tudo isso acirrou o clima. Vai o filho de Bolsonaro, viaja para lá e começa a denunciar, tem acesso, agora está provado, a Donald Trump, aos filhos dele, ao Capitólio, à Casa Branca, ao Pentágono, ao Departamento de Estado, e o clima chegou a esse ponto, porque para complicar ainda mais, aí o presidente Lula começou a soltar piada, chamando Trump de imperador, oferecendo jabuticaba para Trump chupar, esse negócio todo, chegou do jeito que chegou. Então, a história real, verdadeira, é essa. Aqui ninguém está inventando nada, estamos divulgando o que aconteceu. Então, a cada decisão que sai do ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias, o americano lá entende como uma cutucada, como uma provocação, e, por seu turno, toma a decisão. Então, a preço de hoje, o que é que está acontecendo? Os 8 ministros dos 11 do Supremo não podem mais entrar nos Estados Unidos, nem os parentes, nem os aderentes, as outras autoridades que eu citei. Os parentes deles que estão nos Estados Unidos estudando, trabalhando, seja lá o que for, tem que se mandar, senão vão ser deportados, estão submetidos às mesmas sanções. Além do que, a partir de 1º de agosto, até agora está valendo isso, as mercadorias brasileiras, os produtos oriundos daqui, para entrar nos Estados Unidos, vão ter que pagar 50% de tarifa, com o homem dizendo que pode ir para 100%, dobrar. Aí Lula disse, eu também dobro aqui. Aí o Brasil se estrepa. Por quê? Os aviões da Embraer, por exemplo, não vai mais fabricar nenhum avião da Embraer. Porque tem peça que vem dos Estados Unidos, se Lula taxar o que vem de lá em 100%, vai dobrar de preço, e o avião aqui vai aumentar também o preço na mesma proporção. E as encomendas que já tem para entregar. E quem encomendou os aviões da Embraer vai aceitar que aumente o preço? Olha, eu estou citando os aviões. Mas tem muitos outros produtos que são montados, produzidos, fabricados aqui no Brasil, que recebem componentes americanos. Chip de automóvel, peça para esse carro, dessa montadora, da GM, não sei de que e tal, entenderam? Então é todo um processo que não é salutar para o Brasil. Lula não tem a obrigação de gostar de Donald Trump e nem Donald Trump tem a obrigação de gostar de Lula. Agora, os dois deveriam estar mantendo uma relação institucional, diplomática, entenderam?
cada um sabendo o seu tamanho. Já expliquei para vocês que o produto interno bruto, os Estados Unidos, são a maior economia do mundo. O Brasil é 11ª ou 12ª. O americano, o PIB americano é 32, 33 vezes o do Brasil. Então começa por aí, a diferença de tamanho na economia. E se você partir para outras coisas, aí vem a questão bélica, vem mais isso, vem mais aquilo, o que a gente depende do americano, do sistema americano, é muita coisa. Aí já misturaram com PIX, já misturaram com mais isso, com mais aquilo, um rolo danado, e eu só sei que a gente pode se estrepar. Porque numa briga, a tendência é que o grande leve vantagem contra o pequeno. Mas a nossa soberania, vamos defender a nossa soberania. Certamente. E o americano também vai defender a dele. Está defendendo a dele. Hoje, por exemplo, os pecuaristas americanos querem banir do território americano, aproveitando essa decisão do presidente Donald Trump, a carne brasileira. Olha só. Em meio às preocupações com as tarifas anunciadas pelos americanos, um setor está aplaudindo com entusiasmo a iniciativa do presidente Donald Trump. E vai além, defende a suspensão total da entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. A Associação Nacional de Pecuaristas Norte-Americanos apoia firmemente o plano do presidente Trump de impor ao Brasil uma tarifa de 50%. A entidade, que representa pecuaristas americanos há mais de um século, ou seja, desde 1898, informa que há muitos anos defende a suspensão total da carne brasileira, carne bovina brasileira, em território americano. E dizem, em nota, que uma tarifa de 50% é um bom começo, mas é preciso suspender toda e qualquer importação da carne bovina do Brasil para que possamos, diz a nota, conduzir uma auditoria completa. A associação acusa os produtores brasileiros de terem uma abismal falta de responsabilidade em relação à saúde do gado e à segurança alimentar. Os pecuaristas norte-americanos citam especificamente os casos de encefalotopia ou encefalopatia bovina, conhecida como doença da vaca louca. A nota diz que a falha do Brasil em reportar casos atípicos dessa doença em seu histórico de febre aftosa são também uma grande preocupação para os produtores de gado dos Estados Unidos. Mas o governo brasileiro rebate a afirmação dos pecuaristas americanos. O Ministério da Agricultura do Brasil cita que nunca teve um caso clássico do mal da vaca louca, aqueles em que a doença ocorre pela ingestão de alimentos contaminados, especialmente farinha de carne e ossos. Essa foi a origem do surto na Europa há algumas décadas. Então, os pecuaristas americanos estão batendo palma para o presidente Trump, dizendo que tem que banir a carne bovina brasileira do território dos Estados Unidos. E qual foi a última do ministro Alexandre de Moraes hoje, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele publicou um despacho, presta atenção, em que reforça a proibição para o ex-presidente Jair Bolsonaro usar as redes sociais, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Bolsonaro está preso, minha gente. Sabia? Isso é uma prisão. O esclarecimento veio após o ex-presidente Bolsonaro cancelar uma entrevista que daria ao portal Metrópolis de Brasília e que seria transmitida pelas redes sociais X e YouTube. O documento foi adicionado ao processo em que Bolsonaro responde por integrar o que seria um plano golpista contra o resultado da eleição de 2022, poucas horas após o cancelamento da entrevista. O ex-presidente, como você sabe, também é investigado em outro inquérito por obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. O ministro diz no despacho o seguinte, vou abrir aspas: a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros impostas a Jair Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões, veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros,
não podendo ele, Jair Bolsonaro, se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Estão vendo aí? O portal Metrópolis informou que o cancelamento foi justificado por parte de Bolsonaro, temendo ser preso em razão do descumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo ministro. Pois bem, desde sexta-feira você sabe que Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica e deverá cumprir com recolhimento domiciliar entre 7 da noite e 7 da manhã, de segunda a sexta, e ficar preso dentro de casa nos finais de semana e nos feriados. Não pode usar mais qualquer rede social, dar entrevista a qualquer veículo de comunicação, ter contato com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e está vivendo uma vida com bastantes restrições. Ao chegar essa notícia nos Estados Unidos, obviamente que o Eduardo corre atrás de Marco Rubio, corre atrás de Donald Trump, do filho dele, de quem é amigo, e a gente fica aguardando se nas próximas horas sai algum outro aperto de cinto por parte do governo norte-americano em relação a autoridades brasileiras, porque lá eles interpretam cada decisão dessa aqui como uma provocação, não é outra coisa, interpretação dos americanos. São 6h47. Mas como eu estava dizendo a vocês lá na abertura do programa, o americano hoje, o governo americano, as autoridades dos Estados Unidos entenderam e entendem que o Brasil deixou de ser uma democracia. Então, eles não estão tratando mais o Brasil como uma democracia. Estão tratando o Brasil do jeito que trata a Venezuela, do jeito que trata Cuba, do jeito que trata outros países que não são democráticos pelo mundo afora. Essa é a questão. Tem aqui algumas abordagens sobre a extensão dessas medidas que foram tomadas em relação a autoridades brasileiras. Está aqui o Zé Carlos perguntando se é verdade que o governo americano pode estender essa proibição de entrada a países da Europa, porque teve ministro que provocou também no final de semana, segundo publicaram na imprensa, né? Teve portal que botou assim, um ministro sob anonimato. Quer dizer, o jornalista publicou que o ministro disse a ele, mas disse, não bota meu nome. Disse, a gente não vai mais para Nova York, mas nós vamos para Paris, nós vamos para Londres, nós vamos para, que mais? Capital da Espanha, nós vamos rodar por Portugal. E o Zé Carlos está perguntando se Trump pode estender isso para a Europa. Olha, o que dizem os entendidos é que Donald Trump pode sugerir, pelo menos, aos países da comunidade europeia, que são 27, Barcelona, Espanha, né, por ali e tal, pode sugerir que não recebam também esse pessoal. A OTAN pode pedir. Então, olha, é rolo, entendeu? Em algo que não é bom para ninguém. Essa escalada não é uma coisa boa para ninguém. Tem também aqui algumas manifestações, pessoas descendo a lenha no deputado Eduardo Bolsonaro. Aí você tem que fazer aquilo que eu sugiro aqui. Qual é a sugestão? É que você, antes de criticar uma pessoa pelo que ela anda fazendo, qualquer que seja a pessoa, você se coloque no lugar dela por 5 minutinhos. Se você fosse Eduardo Bolsonaro e tivesse sabendo que estavam querendo lhe prender, você esperava ser preso ou você sair do Brasil como ele saiu, para denunciar lá fora, o que ele considera uma arbitrariedade, entendeu? O que é que você faria? Pense logo nisso. Talvez você fugisse do mesmo jeito. Talvez você saísse e fosse denunciar. Porque quando Lula estava para ser preso e quando Lula estava preso, os petistas mais ligados a ele também saíram do Brasil para denunciar a justiça brasileira lá fora. Foram para a Europa, foram para os próprios Estados Unidos, foram para alguns países denunciar. É a mesma coisa que o Eduardo está fazendo agora.
Ele sabe que ia ser preso, ele sabe que se voltar ao Brasil vai ser preso, quando estiver no aeroporto. Ele sabe que o pai está preso, porque isso é uma prisão, né? O que fizeram com agora essa última decisão judicial com o Bolsonaro é uma prisão, não deixa de ser, só não está atrás das grades. Mas as restrições impostas, as cautelares, é coisa de presidiário mesmo. Então qualquer um busca se salvar, Major. É aquela coisa de você estar se afogando, não tem nada para se agarrar. Se vier um jacaré, um crocodilo, seja lá o que for, você vai se agarrar a buscar escapar. Então, é mais ou menos isso que a opinião de cada um. Foi a alternativa que ele encontrou para fugir, escapar da prisão. Publicou um texto hoje nas suas redes sociais defendendo Jair Bolsonaro e dizendo que ele está sendo injustiçado. Ele diz que o que estão fazendo com Jair Bolsonaro é estabelecer uma ordem de silêncio. Julgamentos com motivação política são ferramentas de medo, não de justiça, escreveu o primeiro-ministro em seu perfil no X, 3 dias depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou as medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica e veto total ao uso das redes sociais. Só lembrando, o primeiro-ministro da Hungria hospedou Bolsonaro na sua embaixada aqui em Brasília, depois que a Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente no ano passado. Lembra, no período de carnaval, aí Bolsonaro ficou na embaixada da Hungria, passou 2 dias e etc e tal. Eles são amigos, né? Pensam politicamente da mesma maneira, da mesma forma. São 6h52. Outra pergunta aqui é a Flávia. Esse negócio do americano desligar o GPS pode? Meu amigo, se a empresa é deles lá. Na hora que você quiser, você aperta um botão ligando e a hora que você quiser, aperta um botão desligando, ou não? Fábio Medeiros, boa noite, filho do velho Lidaci. Djalma Neto, na escuta do programa, tenha também uma boa noite. Tem muitas outras mensagens chegando aqui, deixa eu ver. Antônio Ferreira, boa noite, Assis do Santa Bárbara. Um abraço, amigo, obrigado pelas palavras. Beto Farias, em São Luís, capital do Maranhão. Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Eita, Paulo, eu desconheci alguns desses itens. Acredito que muitos ouvintes também não sabiam. Parabéns pelos esclarecimentos. Obrigado, amigo. Dr. Tony Helison, em Fortaleza. Em suma, a prepotência de um ser de crista alta, escreveu ele, extrapolou os limites do nosso território nacional, pisando nos calos e mexendo com os brios de governos e empresas estrangeiras. Helenilton de Jesus. Opa! O camarada me tirando a terreira, eu já tinha batido na porta dele para defender minha casa, olha aí. Arlindo Nóbrega, em São Paulo, agradeço, minha gente, por curtir meu aniversário. Algo bom que a gente sente num abraço solidário. Hoje é aniversário de Arlindo Nóbrega, aqui em Juarez Amaral chamava de Arlindo Nóbrega. A Luiz, 10 anos, boa noite. Tibério, boa noite, Paulo. Você acredita no impeachment desse ministro? Porque eu acho que isso jamais acontece. É muito difícil, viu? Porque tem dos 81 senadores, dizem que tem mais de 70 com um processo lá no Supremo Tribunal Federal. Aí morrem de medo dos ministros do Supremo. Não vão tomar, né? Nenhuma atitude, penso eu que não. Juscelino Salles, boa noite. Pedro Souza, um abraço. Wilson Siqueira, viajando. Arthur Vieira, boa noite. Uma semana abençoada para nós. Professor Luizinho, Luiz de Souza. Pergunto a quem interessa. Pergunta, a quem interessa a ausência de bom senso nesse contexto? Parece que estão seguindo o caminho da irresponsabilidade. Estou assinando embaixo disso aí. Olha, autoridade, pessoas públicas têm que pensar no que vão dizer e no que vão fazer. Não pode ser porra louca não, de estar dizendo qualquer coisa sem pensar. Pode ser bonito, engraçado, entendeu? Gerar meme nas redes sociais, like, não sei o quê, mas as consequências, meu amigo. Parabéns, Paulo, observação fantástica sobre esse problema entre Brasil e Estados Unidos. Poucos sabem falar sobre o assunto. É porque na imprensa, viu, Abílio, você sabe, tanto quanto eu,
Tem uma geração porra louca na imprensa. Tem um bocado de militante político, gente doutrinada na imprensa que não sabe, não enxerga um palmo na frente do nariz. É tudo teleguiado, sabe? Agora isso é dos grandes centros das figuras que trabalham em rede nacional até chegar nas nossas províncias, infelizmente. A imprensa brasileira passa pela sua pior fase. Culpa dos formadores desses jovens nas muitas universidades por aí afora. É tudo doutrinando, sabe? O cara entra na universidade, aí com 6 meses já vão dizer, ó, se filia aqui ao partido, é bom, tome logo uma camiseta de Che Guevara para usar, acenda um baseado. Nem todo professor faz isso, e nem toda universidade permite que isso aconteça. A maioria permite, principalmente das públicas. Aí o sujeito cresce achando que aquilo é bonito, é bacana, que leva para... Não se preocupe não. Aqui a gente faz um concurso, você passa, vai ser professor, aí entenderam? É desse jeito que eu estou dizendo para vocês. Alô Luiz Flávio, boa noite. Alô Hulk, o Gari. Alô Luiz Rocha, alô Adalto Marques, Antônio Clemente, na eletrônica lá em Pocinhos. Alô Irailson de Freitas, boa noite Sargento Nogueira, boa noite Germano Almeida. João Luiz no Batalhão de Bombeiros, lá no Hospital de Trauma. João Alcântara, está nas Malvinas, está de folga hoje. Negão do Café, boa noite. Adriano, oficial de justiça lá em Esperança. Branco Miguel, em Cacimba de Dentro. Marcos Farias, em Esperança. Giovannes Antônio, Bebeto Medeiros Marajó. Amigos de Remígio, a todos aí, boa noite. Fefé Cavalcante também. Obrigado a você que manda mensagem, você que participa, você que interage conosco. A todos, o meu melhor agradecimento e o desejo sincero de que a sua noite seja muitíssimo feliz. Agora, outra coisa que a gente precisa pensar. Lembre que pensar não dói na cabeça. Botar as catracas para funcionar não vai doer, você não vai ter enxaqueca, de jeito nenhum. Pode botar para funcionar, pensar no que eu estou dizendo aqui, achando certo ou achando errado. Mas vá pensando, pelo menos pense. Me diga uma coisa, Adriano Carlos, que está em José Pinheiro, lá na Silva Jardim. Parece que agora encontrou o que estava guardado e tal. Pois é, Tony, olha só. Vocês não imaginam que os ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito a eles, como seres humanos, que são como autoridades da República, vocês não têm o entendimento de que a maioria dos ministros do Supremo já está preso dentro de casa? Chegou um ponto aqui no Brasil, e eu lamento muito que isso tenha acontecido, sabe? Porque não é bom para ninguém, minha gente. Bom é você viver tranquilo, andar, ir para onde quiser, passear, se sentir, né, em paz. Quantas vezes eu já contei aqui para vocês que encontrei o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, numa noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na praça de alimentação do aeroporto, eu querendo tomar um refrigerante, não lembro o que eu fui fazer lá. Eu vi o ministro, fui lá, falei com ele, numa alegria danada. Quando eu disse que era de Campina Grande, perguntou por Mozart Santos, e, entendeu? Fez elogios aos juristas aqui da Paraíba, citou várias pessoas, perguntou por alguns políticos daqui. Era esse o clima entre a população e os ministros do Supremo. Onde é que você encontra hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal? Me diga, pelo amor de Deus. No avião não vai. Só viaja em avião da FAB. Ou quando vai para os Estados Unidos, que não requisia, né? Para os Estados Unidos, agora não podem mais, pelo menos 8 deles. Quando vão viajar para fora do Brasil e não vão no avião da FAB, o que é que eles fazem? Eles entram pela entrada de trás do aeroporto, entrada privativa lá das cargas, terminal de cargas, num carro blindado com 16 agentes da Polícia Federal ou mais, fazendo a segurança. Entram no avião antes de todo mundo e vão lá para frente, para a primeira classe do avião, onde a ralé que matou o Cristo não entra. Porque a ralé, você chega no avião grande, quem já viajou sabe, para o exterior, você vai, a porta não é bem na frente do avião, é um pouco mais atrás, exatamente porque entre a porta e o cockpit, a cabine de comando, tem a primeira classe. Ou seja, a ralé, quem compra na classe econômica, a passagem mais barata, chega na porta, vira à direita. O ricaço, quem comprou a passagem cara, que tem cama, que tem suíte, que tem, vira à esquerda. Então o ministro entra primeiro, vai lá para o setor dos ricos,
A ralé que vai aqui, não sabe nem que ele vai no avião. Quando chega lá no destino, só permite o desembarque da frasqueira, como a gente chama, depois que as autoridades aqui, o Henrique Castro da primeira classe, já desceram. Você não encontra, dizem os meus amigos que moram em Brasília, um ministro num supermercado, num cinema, num barzinho. Ave Maria, nem pensar. Não. Se for para um restaurante, para um jantar, um negócio, a Polícia Federal 30 viaturas na frente, agentes armados até os dedos. Ou seja, esse povo não tem paz também. Infelizmente chegou a esse ponto. Então, o que Bolsonaro está passando de sexta para cá e o que esse povo todo que está preso com direitos restritos e tal vem sentindo, de certa forma, os ministros também estão sentindo. Clima de acirramento, antipatia, entendeu? Gente com vontade de esculhambar. Olha, quando o brasileiro encontra um ministro em Portugal, como já houve com Gilmar Mendes em outro lugar, era para dizer: ministro, que prazer, rapaz, deixa eu fazer uma foto com o senhor aqui. Não, encontra esculhamba. Chegou a esse ponto. Então, essa gente, infelizmente, está sem poder sair na rua. Não sai. É uma prisão. Todos em suas mansões, entendeu? Cerca elétrica, guarita, agente federal armado até os dentes. Está desse jeito que eu estou contando aqui para vocês. Estou inventando nada. É a pura realidade. Eu duvido quem foi que encontrou o ministro por aí nos últimos meses, hein? Muito difícil, Major. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, paraibano Lindbergh Farias. Lindbergh Farias é paraibano, sobrinho aqui de Dr. Leidson Farias, primo de Télio, dos filhos, né? A família de Dr. Leidson e doutora Celeide. Só que ele é parlamentar pelo Rio de Janeiro, né? Já foi prefeito lá de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, já foi senador, atualmente é deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi vereador também, e marido, é o atual marido da ministra Gleice Hoffmann, é o casal 20 do governo Lula, Lindbergh e Gleice. Pois bem, o líder Lindbergh Farias pediu ao Supremo Tribunal Federal, por escrito, oficiou, pediu a prisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, danado é mandar buscar Eduardo lá nos Estados Unidos, hein, para prender. Eu acho que não é muito fácil, não. Então, se ele vier para cá, chega no aeroporto, pode ser preso. Agora, para ir buscar lá, Major, é mais fácil o americano vir buscar alguém aqui do que o brasileiro ir buscar alguém lá. O pedido ocorreu dentro do inquérito aberto no Supremo contra o deputado Eduardo, para que se apure possível tentativa de obstrução de investigação em relação ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A live aconteceu ontem, domingo, dias após a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair, pai de Eduardo. Aí, o que foi que o Eduardo disse que irritou o deputado Lindbergh, irritou também o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos Rodrigues. O Eduardo, na live de ontem, disse assim: vai lá, coleguinha, cachorrinho da Polícia Federal. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Ave Maria. Aí o diretor-geral, claro que não gostou, né? Andrei Passos Rodrigues declarou publicamente que se trata de uma covarde tentativa de intimidação e afirmou que o episódio será formalmente comunicado ao Supremo para fins de apuração e de responsabilização. Segundo o parlamentar Lindbergh Farias, a fala, que em tese caracterizaria a ameaça, ainda que formulada em tom coloquial, tem inequívoco caráter intimidatório. Então Lindbergh quer que a polícia prenda Eduardo Bolsonaro. Lá onde ele está não é muito fácil, não. Olha, Eduardo Bolsonaro está perguntando aqui, o Alfredo, ele é escrivão da Polícia Federal, ou seja, ele é membro da Polícia Federal. Está licenciado, exercendo o seu mandato. 1.800.000 votos lá em São Paulo. A licença dele oficialmente terminou ontem. Tinha gente querendo que ele já fosse expulso hoje, mas é bom lembrar que o que é que ocorre? A perda de mandato, nesse caso de ausência, só se caracteriza com falta de 1/3 das sessões.
e o Congresso está em recesso. O Congresso só volta no dia 4 de agosto. Então passa a contar a partir de lá. Olha a pressa do pessoal. Já quer que tire o mandato agora, bota para fora e exploda e tal. Tem as regras. É bem verdade que tem certas regras que não estão sendo observadas aqui no Brasil, mas essa que eu estou expondo para vocês é a regra. A regra é que tem licença? Tem. Pode renovar a licença? Pode. Mas se não renovar e tiver ausente um terço da falta nas sessões, aqui pode gerar o processo de perda de mandato. Então tudo tem as regras. Olha, o governo americano está dando a permissão de residência permanente ao deputado Eduardo Bolsonaro, lá em território norte-americano, e quem tem o papelzinho, o green card de residência permanente, está sob a proteção da lei americana. O residente permanente e aquele que ganha a cidadania passa a estar acobertado, digamos assim, pela lei americana. Entenderam? É preciso que a gente entenda as coisas como acontecem. Por que é que tem essa bronca também do governo americano em relação a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes? Porque tem brasileiro morando nos Estados Unidos com autorização de residência permanente sob a proteção das leis americanas, que o Alexandre de Moraes expediu ordem contra ele. Não pode. Teve cidadania, mesmo que seja dupla cidadania, ou teve a autorização para residência permanente, estando lá legalmente, é a lei americana que tem que ser respeitada. A lei brasileira deixou de existir em relação àquele brasileiro. Entenderam? Para ficar bem clarinho. Aí hoje lá no Chile, a imprensa correu atrás do presidente Lula para que ele se manifestasse sobre Donald Trump, sobre quem mais? O Marco Rubio. Vocês já olharam a cara de Marco Rubio, o secretário de Estado americano? Se tiver um tempinho, dê uma olhada quando a televisão mostrar. O presidente Lula evitou citar o presidente americano hoje. Parece que Lula finalmente entendeu e o pessoal conseguiu convencer de que esqueça o presidente Donald Trump. Deixe que a diplomacia brasileira resolva alguma coisa, se é que vai resolver. Porque eu também preciso dizer a vocês o que aconteceu sexta-feira. Olha, a embaixadora brasileira nos Estados Unidos, em Washington, ela estava de férias. Chegou a ordem do governo brasileiro, não sei onde é que ela estava, para que ela corresse para Washington imediatamente e fosse conversar com Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano. Aí a mulher voltou, suspendeu as férias, correu para os Estados Unidos. Quando chegou lá, ligou da embaixada para o Departamento de Estado, buscando conversar com o secretário Marco Rubio. Aí a pessoa que atendeu, o terceiro ou quarto escalão lá que atende o telefone, disseram: é a embaixadora brasileira que está aí. Vê aí o que é que ela quer. Aí perguntaram: o que é que a senhora deseja? Não, eu quero conversar com o secretário Marco Rubio sobre essas decisões do governo americano lá em relação ao Brasil, de suspensão dos passaportes, não sei o que e tal. Sabe qual foi a resposta? Tarde demais, doutora, tarde demais. Pá, desligaram o telefone. Então, ao saber disso, o nosso chanceler Mauro Vieira, o doutor Celso Amorim, que é o homem que, buzina no ouvido de Lula para tomar decisões em relação a questões internacionais, já foi chanceler, é quem Lula escuta. Aí disseram: homem, deixa de falar no presidente, não ofereça mais uva, nem umbu, nem cajá, nem jabuticaba, esqueça isso, não faça mais graça não, que o negócio é sério. Então Lula hoje criticou, mas sem citar. Ele não citou nem Donald Trump, nem Jair Bolsonaro, mas ele criticou os líderes que priorizam os próprios interesses em detrimento do coletivo da pátria. Tudo bem. Sem um novo modelo de desenvolvimento, a democracia seguirá ameaçada por aqueles que colocam seus interesses econômicos acima dos da sociedade e da pátria, declarou Lula no discurso lido. Não falou de improviso hoje, lá em Santiago,
a capital do Chile. Aí tem aqui, Lula foi fazer o que no Chile? Participar de um encontro chamado Democracia Sempre. Democracia Sempre. O que será que os americanos dizem disso, né? Que os americanos estão dizendo que o Brasil deixou de ser uma democracia. Quem participa desse encontro? Pergunta aqui, olha, o presidente do Chile, que recebeu o pessoal, anfitrião, o do Uruguai, acho que o da Colômbia e o da Espanha. Eu acho que o Pedro Sanches veio representando a Espanha. Essas viagens, né? Você vai, faz um discurso, janta, almoça, toma uma, dá um presente a um, recebe um presente de outro, né? Bate palma, dá risada e depois viaja. Pronto, mais ou menos isso. Não resolve nada, mas pelo menos bate papo, troca ideia, dá risada, conta piada. Os homens ficam reunidos num canto, as mulheres, as primeiras damas se reúnem por lá de lá também, trocam presente, faz aquele papo todo. É desse jeito que funciona. Olha, o que a imprensa divulgou, tem aqui uma pergunta sobre se é verdade que o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sofreu algum tipo de abordagem diferente lá nos Estados Unidos. O que eu sei é que uma filha dele, chamada Luna, L-U-N-A, estuda nos Estados Unidos. Não sei o que ela faz lá, se é mestrado, doutorado, o que é, alguma coisa. Está lá estudando, uma universidade daquelas. Essas medidas adotadas pelo governo americano atingem filhos, entendeu? Genros, netos, crianças, todo mundo da família. Mas o que eu sei, respondendo aqui a sua pergunta, é que há uns 15 dias o ministro, antes dessa decisão de suspender aí os vistos, né? O ministro foi lá fazer uma visita à filha dele. E parece que na volta, quando ele ia embarcar de volta para o Brasil, a abordagem lá na segurança do aeroporto, parece que deram um chá de cadeira no ministro, parece que levaram ele para uma sala para fazer algumas perguntas, não sei. A imprensa publicou, eu não lembro agora em que site foi, em que jornal, que teve assim um certo aborrecimento, quando souberam que era o ministro, que é ministro, se você não sabe, tem passaporte diplomático, assim como os senadores, os deputados federais. O passaporte é diferente do meu e do seu, até a cor. Então, houve algum quiprocó na imigração, mas isso foi antes dessa situação atual. É claro que hoje nenhum ministro desse vai viajar para os Estados Unidos, porque o visto está cassado. Para começar, a empresa aérea americana e as brasileiras, elas são todas orientadas pelo governo dos Estados Unidos para não deixar embarcar alguém que não tem o visto. Então, se você comprar hoje uma passagem para ir para Nova York amanhã, ou eu, o que é que faz? Quando a empresa aérea, você vai comprar passagem naquela empresa, ela pede logo o visto, passaporte e o visto, antes de você embarcar. Porque senão, não entra no avião. E se entrar com a situação irregular, quando chegar lá na imigração, o pessoal observar que as formalidades não foram cumpridas, você nem passa na imigração. Você é deportado no primeiro voo daquela empresa que levou você de volta para o seu país de origem. Então é claro que nenhum ministro vai. Porque se ele chegar no aeroporto de São Paulo, do Rio, de Brasília, para embarcar para qualquer cidade norte-americana, a empresa aérea vai ver que ele está com restrição, está na lista. Quando digitar o nome no computador, restrito, visto suspenso não vai. Então, hoje é assim. Outra coisa que eu preciso dizer a vocês, quem foi sabe. Você vai aqui no consulado americano em Recife, pedindo o visto para os Estados Unidos. O visto de turista tem validade de 3 meses, 90 dias. Você chega lá, eles fazem aquela entrevista, você paga hoje 1.000 e não sei quantos reais, quase 2.000 reais, pelo visto, passaporte tudo direitinho, aí tem um visto concedido. Eles dão o visto para você ir. Na entrada lá, você pode ser barrado. Depois que você paga a passagem, reservado o hotel, pago aqui o valor que eles cobram pelo visto, tudo direitinho. Se o oficial da imigração, na entrada lá, cismar com a sua cara, fizer alguma pergunta que você não saiba responder, e ele desconfiar que você está querendo enrolar, você volta do aeroporto. Nem vê a Estátua da Liberdade, se for para Nova York, no caso. Então, são as regras estabelecidas por eles, que você pode discordar, ou eu, ou qualquer um de nós, mas são regras dele. Volta àquela história, para entrar na sua casa, eu acho que só entra se você quiser.
E na minha, a mesma coisa. Então ele não é obrigado a receber ninguém lá. Não, isso é um absurdo. Não, meu amigo, você não vai. Qual é o problema? É só não ir. Não concorda, não vá. Tá aqui. Sou seu xará, mas eu sou Paulo Romero. Aí ele escreveu: por que o Leão XIV ainda não se manifestou sobre isso? Leão XIV é o Papa, né? Meu amigo, o Papa vai se envolver com um rolo desse. O Papa é americano, hein? É compatriota do presidente Donald Trump. Conhece Trump, sabe como é a sistemática de lá. Ele vai se envolver numa confusão dessa de Lula com o presidente de lá, do governo brasileiro com o governo americano. Ah, se fosse Francisco, a situação era... se fosse o Papa Chico, já tinha dado umas 10 declarações, falado lá na homilia na Basílica de São Pedro, condenando, sei lá quem, o governo americano, era amigo de Lula, né? Talvez. Mas o Leão não vai rugir, meu amigo. O Leão não vai fazer nada. O Leão é diferente do Chico. Não confunda as coisas. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água. Se alimenta usando água. Se locomove em veículos que utilizam água. Respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000.
99999 Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Hora certa. 7h22. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Horas 4 minutos. Volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Araújo, boa tarde. Fim de semana tranquilo? Sob controle. Fazendo muito frio por lá? Tá friozinho. Frio, né? Friozinho. Bom para dormir. Para dormir é ótimo. Agora você tem que acordar e... para levantar é complicado. Meus amigos, o presidente Lula está no Chile desde a noite de ontem na capital, Santiago. O Departamento de Relações Exteriores, ou Ministério de Relações Exteriores do Chile, fica de lado do Palácio La Moneda, lá na capital, Santiago. La Moneda é a moeda, é o Palácio da Moeda, que na língua espanhola é La Moneda. Foi lá que em 73 houve o bombardeio das tropas do que Reginaldo chama carinhosamente de vovô Pinochet, matou o presidente Salvador Allende, lá em 73, né? Depois foi restaurado o palácio e tal. Pois bem, Lula está por lá, a gente colocou no Camisa 10. Lula está no Chile. O presidente terá passado 118 dias fora do Brasil depois dessa viagem ao Chile, que será concluída hoje à noite. 118 dias. Essa é a 36ª viagem de Lula para o exterior desde que assumiu esse terceiro mandato. Tem viajado bastante. A propósito, a agenda oficial de hoje, que já está sendo cumprida, nós colocamos aqui agora, por favor, Guto. Fotografia oficial do encontro é o Encontro pela Democracia. Tem o espanhol e os outros são sul-americanos. Reunião de alto nível do Democracia Sempre. Depois declaração conjunta à imprensa, em seguida o almoço, vai começar daqui a pouco, exatamente no Ministério das Relações Exteriores, que é de lado do La Moneda. 4 da tarde, encontro com a sociedade civil. Eu vou perguntar ainda a algum especialista por que sociedade civil. O que é que se convencionou? É porque os militares estão excluídos. Eu acho que isso é uma expressão que vem do tempo do regime militar. Que ninguém queria conversa com o militar, quem não queria só a sociedade civil, né? Mas o militar faz parte da sociedade.
5h30 da tarde parte para Brasília, onde chega 10h15 da noite. Porque quando alguém diz assim, eu quero discutir com a sociedade civil, os militares vão dizer, peraí, e nós estamos excluídos. Às vezes numa casa de família tem um militar e todo o restante do pessoal é civil. Quer dizer, só aquela figura ali vai ficar excluída? Não sei. É um caso para se pensar. Eu, pelo menos, fico pensando seriamente isso, e não é porque fui militar, não. É porque é uma coisa que realmente é uma exclusão dos militares. E a professora Gleice Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais do governo Lula, quem trata das questões políticas, veio a público nesse final de semana falando sobre a viagem de Lula ao Chile, onde o pessoal vai tratar sobre democracia, e também sobre as providências tomadas pelo governo americano em relação ao Brasil. Gleice Hoffmann. Hoje e amanhã o presidente Lula tem uma importante reunião em Santiago do Chile, com os presidentes do Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai, para discutir as ameaças à democracia que o mundo está enfrentando. É urgente enfrentar o avanço da extrema-direita, seus governos autoritários e seu discurso de ódio e mentira nas redes sociais. Eles atacam a democracia porque sabem que sem ela o que prevalece é a lei do mais forte, a desigualdade e a injustiça. E nós queremos mais democracia, inclusive na relação entre os países, para fortalecer o multilateralismo e o diálogo pela paz. Aqui no Brasil, nós conhecemos de perto essas ameaças e as suas consequências nefastas para o nosso país e nosso povo. Nesse exato momento, enfrentamos chantagens econômicas e sanções agressivas contra ministros do STF, resultantes da conspiração de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro com agentes do presidente dos Estados Unidos. É inaceitável que um país queira interferir no poder judiciário do outro, como disse o presidente Lula. As ameaças ao redor do mundo exigem respostas conjuntas, numa conjuntura em que os organismos internacionais de mediação e decisão, como a ONU e a OMC, encontram-se igualmente sob ataques da extrema-direita e de poderosos interesses econômicos associados a ela. Por isso, é necessário consolidar uma ordem global democrática, baseada no multilateralismo e no direito à autodeterminação dos países. Na reunião de alto nível no Chile, os presidentes dos 5 países vão definir posições sobre 3 temas: defesa da democracia e do multilateralismo, combate às desigualdades e tecnologias digitais e o enfrentamento à desinformação. E vão preparar uma declaração conjunta, preparatória para a Assembleia Geral da ONU em setembro. A democracia se consolida na medida em que responde às demandas por justiça social, num mundo em que o diálogo político tem que se sobrepor às guerras e a sociedade tem de ser protegida contra o veneno das mentiras e fraudes pela internet. Estarei junto com o presidente Lula nesta reunião, desejando que seja mais um passo rumo a um mundo melhor e mais justo. Democracia sempre. Pois é, se Juarez Amaral estivesse vivo, diria assim, a ministra desinvestou. Começou a falar e falou muito, né? Pois bem, agora, o que os americanos estão dizendo, a gente mostra aqui um lado e mostra o outro lado. É que no Brasil não tem mais democracia. É a visão do governo americano hoje. Democracia tão falada aí pela ministra e tema desse encontro de presidentes lá em Santiago, capital chilena. Como a gente mostra todos os lados, agora vamos ao outro lado da moeda. Eduardo Bolsonaro dizendo que a situação chegou a esse ponto porque extrapolou toda e qualquer possibilidade de bom senso. Ele fala, inclusive, que a situação do ministro, por exemplo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é diferente com a filha que está nos Estados Unidos e deve vir embora, é diferente da dele, Eduardo, com o pai Jair. Porque mesmo ela sendo deportada ou deixando voluntariamente os Estados Unidos, chega aqui, vai se encontrar com o pai e vai ficar com ele. E ele disse que não pode ficar com o pai, porque se vier de lá para cá é preso no aeroporto e Bolsonaro está impedido de viajar. Vamos ver. Lamentável que a gente tenha chegado nessa situação toda, né? Muito triste. Não gostaria que chegássemos, não, mas o Brasil está colhendo aí os frutos das suas elites. Se ninguém parar o Moraes, vai ser daí para pior. Não é porque eu quero transformar o Brasil na Venezuela, não. Porque o Brasil está no caminho da Venezuela. O Trump, ele só está dando o devido tratamento a essa ditadura. E graças a Deus ele está fazendo isso agora, porque até determinado ponto, os remédios diplomáticos, eles conseguem surtir um efeito. Depois que consolida o sistema, aí já era. Aí pode sancionar todo mundo que não acontece nada. O ex-ministro Aldo Rebelo, foi ministro da Defesa, foi ministro de outras pastas,
morou em Campina Grande, estudou aqui, assistia jogos na geral do PV, do Campo do 13. Ele conhece bem essa história das relações internacionais, do intercâmbio entre os países, nas relações diplomáticas. E Aldo Rebelo acha que o Brasil deveria vir mantendo uma boa relação com os americanos. Relações diplomáticas, cada um, ninguém é obrigado a aceitar o que o outro presidente pensa, mas ele acha que democraticamente deveria ter uma relação diplomática, o que não está acontecendo. Escuta tudo. Então eu acho, Pedro, que a diplomacia brasileira subestimou essas relações. É tempo de valorizá-las e retomá-las. Porque com um vizinho que você tem, poderoso, influente e muitas vezes arrogante, você tem que manter uma aproximação muito grande para poder fazer dessa relação algo que nem seja a submissão, a capitulação e nem seja também o confronto. Você tem que buscar as soluções possíveis dentro da correlação de forças, que não é favorável ao Brasil, mas também o Brasil tem condições de proteger os seus interesses, como sempre aconteceu. Isso aí é bom senso, porque é preciso que a gente entenda uma coisa. Numa guerra, e está havendo uma guerra política e econômica entre Brasil e Estados Unidos. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Quem já leu sobre guerra, quem estudou, quem estuda, sabe disso. Então, um lado tem sua narrativa, outro lado tem a sua narrativa. Olha aí, Ucrânia e Rússia. Só que o mundo real é outro, a realidade é outra. Quem entende das coisas sabe como devem ser. Aí o que Trump diz e o que Lula diz. Aliás, agora de manhã lá em Santiago, uma repórter da TV Globo, acho que é a Zileide Silva, abordou o presidente Lula. Presidente, o senhor vai falar sobre Trump e tal? Não, eu só vou falar sobre democracia, eu só falo sobre esse assunto quando chegar no Brasil. Porque nas últimas horas houve uma orientação para o presidente Lula esquecer jabuticaba, esquecer essas coisas todas, a legítima do professor Uba, se ele vai mandar para Trump a cachaçinha ou não vai. Esqueça tudo isso e vamos deixar que a diplomacia resolva a situação. Vamos ao plano local? João Azevedo esteve no Ingá. Orçamento democrático. Está aqui 20 milhões em obras e ações, por favor, Guto. Ingá, João anuncia no orçamento democrático investimentos de mais de 20 milhões para a região. Está aí. Governador João Azevedo. E, por outro lado, enquanto o João estava aqui, pertinho da gente, na região do Rio Paraíba, Lucas Ribeiro foi a Souza, a cidade Sorriso, participar da exposição de animais e produtos agropecuários. Olha lá. Lucas Ribeiro prestigia a terceira Expo Souza, destaca o fortalecimento do agronegócio no sertão. Bananeira ali por trás tem muita, né? Tendo irrigação, tendo água, meu amigo. Terra boa, dá de tudo. São Gonçalo. Agora, enquanto... São Gonçalo. Conhece lá, não? O canal da Redenção, já esteve? Enquanto o João estava no Ingá e Lucas lá em Souza, Cícero Lucena estava em todo canto. Não sei como é que Cícero tem se desdobrado, porque ele está em todas, sabe? Aí o pessoal está dizendo assim, o lugar dele menos está onde é prefeito. É impressionante. Desinvestou pelo estado afora para participar desses eventos e com a pré-candidatura, né, ao governo do estado. Aliás, Adriano Galdino disse também no fim de semana, reuniu-se com aliás e sou candidato e está batido o martelo e acabou a história. Talvez pelo republicano ele não seja, mas tem possibilidade de mudança partidária. Boca maldita de hoje. Ciro Gomes, o velho Ciro. Ciro Gomes cantou aquela música de Silvio Brito, você lembra? Tá tudo errado, tá tudo errado. Ele disse que os lulistas estão errados e os bolsonaristas também. E que o Brasil, na sua interpretação, na sua ótica, está se ferrando. É a nossa boca maldita cearense de hoje. Essa tal polarização política de Araque vai acabar liquidando o Brasil. Claro que qualquer ataque aos interesses nacionais ou à nossa soberania deve nos unir, a todos, em defesa do nosso país, do nosso Brasil. Do Brasil, não do corrupto governo que está, ele também, desastrando o nosso país. Eu saio hoje de uma imensa tristeza para expressar minha revolta com o que eu estou vendo acontecer a partir da descabida e perigosíssima imposição à economia brasileira de sobretaxa de 50% sobre nossas exportações pelo governo norte-americano. Da inacreditável, traiçoeira, mas também muito burra defesa desta agressão estrangeira por uma certa metade, ponho aspas nisso, da política brasileira. E da manipulação pela outra metade, ponho mais aspas ainda, de nossa infeliz política, dos graves prejuízos que sofreremos por uma espécie de patriotismo de goela que não existe mesmo na prática do lulopetismo e de seus puxadinhos.
Temas para reflexões. Você já leu a revista Seleções, não? Aquela revista pequenininha que tinha nas bancas de revistas, Seleções. Aí as Seleções colocavam assim, pontos a ponderar. Pronto, pontos a ponderar. Vamos refletir sobre essas coisas todas. É verdade. Que essa coisa do... que a gente está vivendo aí da ideologia, de esquerda, de direita, ou seja, dos confrontos que a gente está vendo aí, isso aí o país está perdendo há muito tempo. É verdade. Precisa sair um pouco disso. Temos que fazer muitas orações e pedir a Deus que proteja o Brasil. Nossa, complicado. É isso, Anchieta. Tá bom, meu amigo. Até amanhã. Né? Então vamos a Brasília, outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Cumprimentos, Anchieta, a você, Paulo Roberto, toda a nossa equipe, de forma especial a você, telespectador do Em Dia, nesta segunda-feira. Congresso Nacional com atividades paralisadas, recesso parlamentar até o dia 4 de agosto, e a gente volta aqui de Brasília, Palácio do Planalto, para atualizar com alguns temas importantes que a gente começa a acompanhar no noticiário desta segunda-feira. O presidente Lula não está aqui no Palácio, ele viajou logo cedo ao Chile, onde em Santiago participa de um encontro de líderes da América do Sul, com o objetivo exatamente de criar uma declaração regional de toda a região do Hemisfério Sul em relação às questões democráticas, à democracia. Será, como ele disse, ao embarcar, uma declaração de alto nível dos dirigentes de toda essa região da América do Sul. Evidentemente, é mais uma viagem, como diz o nosso Paulo Roberto, pense num presidente que viaja, é exatamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o destino foi Santiago do Chile, onde ele participa desse evento e já à tardinha, no final da tarde, retorna aqui a Brasília e deve vir no final da tarde, início da noite, ao Palácio do Planalto. Congresso sem atividades, mas ontem, dia 20, terminou o prazo da licença do deputado Eduardo Bolsonaro, que se encontra já há mais de 3 meses nos Estados Unidos. Ele está sendo apontado, inclusive pela Polícia Federal, como um dos principais mentores de toda essa situação que o país tem vivido em relação ao tarifaço de Trump e às ações do governo norte-americano contra ministros do Supremo Tribunal Federal e da própria Procuradoria-Geral da República. Faltam 9 dias para o 1º de agosto, que é quando começa a vigorar essa ação. A gente não vê nenhuma perspectiva de entendimento, não tem acontecido diálogo entre as duas partes, por mais esforço que faça o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem sido o mais equilibrado, o mais sensato, digamos assim, nessa situação como um todo, buscando conversar com empresários, com setores produtivos, mas a gente não viu, sinceramente, nenhum avanço. O que leva, evidentemente, a essa linha de confronto, declarações de um lado, declarações do outro, quando, na verdade, de forma prática, a gente não tem tido buscas, caminhos para uma solução. É uma semana que começa, de certa forma, conturbada nos bastidores políticos, econômicos, aqui da capital brasileira, de Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, conclui a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Minha gente, enquanto isso, aqui na província, o governador paraibano João Azevedo, que participou de mais uma rodada, de mais uma Assembleia do Orçamento Democrático no último final de semana na cidade do Ingá, falou sobre essas reuniões, mas falou também sobre outras questões importantes. Primeiro, vamos ouvir o governador sobre as Assembleias do Orçamento Democrático nas cidades de Mamanguape e do Ingá. Para rimar, Mamanguape rima com Ingá, do Bacamarte. Vamos ouvir. Pois é, nesse último final de semana, nós tivemos a oportunidade de realizar as 2 plenárias, uma em Mamanguape, outra em Ingá, e como sempre, as plenárias cada vez maiores do que as do ano anterior. E como sempre nós fazemos, nós aproveitamos o dia de realização da plenária, que acontece à noite, e a gente caminha pelas cidades da região, entregando obras, inaugurando obras,
anunciando novas obras, porque a nossa agenda é muito apertada e a gente tem que aproveitar e otimizar. Começamos o dia lá, Pedro Regis. Sim. Pedro Regis, entregando uma escola belíssima, da Escola Margarida Dias, um investimento importante, mais de 2 milhões de reais nessa escola, transformando vida. E a alegria de chegar em Pedro Regis, uma cidade pequena do nosso Brejo, encontrar uma aluna que foi para o Conexão Mundo, que tinha acabado de chegar da Irlanda, encontrar uma professora também de Pedro Regis, que tinha chegado há pouco tempo, vindo da Espanha, onde foi para a Universidade de Mondragón. Ou seja, isso é uma realidade assim que nos emociona a cada momento na Paraíba. São transformações de vida, claro, e essa excelente de qualidade, e que com certeza eu espero que, e disse na minha fala, que muitos dos jovens ali, eu espero que estejam no Conexão mais de 5 quilômetros, que era um anseio muito grande da população e que nós entregamos. E aí fomos para Mamanguape. Mamanguape, nós fomos direto para o hospital, em que a gente entregou a ampliação do hospital, a implantação de mais um centro de hemodiálise. Mais um centro de hemodiálise. Nós vamos deixar a Paraíba com mais de 10 centros de hemodiálise espalhados por todo o canto. Entregamos um tomógrafo que vai fazer com que 500 pessoas que saem mensalmente para vir para João Pessoa, para fazer exame, já não precisam mais sair dali. Esse centro de hemodiálise também evita que toda a região do vale ali do Mamanguape, que vai para Guarabira, que vem para João Pessoa, para fazer hemodiálise, deixe de fazer. Um centro totalmente novo, com todos os equipamentos. Então, uma obra extremamente importante. E, logicamente, dentro das ações lá em Mamanguape, fizemos uma entrega que, para mim, também tem uma simbologia muito grande, que é a entrega de habitação, que foi o Cidade Madura. E, além de ser habitação, é um público especial para a gente, que é o público de terceira idade. O Cidade Madura de Mamanguape ficou um dos mais belos que nós conseguimos entregar. Realmente, assim, nos emociona, porque ver essas pessoas que passaram a vida inteira lutando e muitas vezes sem ter conseguido alcançar o sonho da casa própria, receber um apartamento com toda a condição de acessibilidade, de moradia, um verdadeiro condomínio de luxo, porque tem espaços de convivência, tem redário, tem espaço para trabalhar informática se quiser, tem ginástica que pode ser feita através da academia de ginástica que se coloca, e grande espaço de convivência, um núcleo que vai ter de assistência à saúde. Ou seja, isso é uma moradia com muita dignidade, que nós chegamos lá em Mamanguape e entregamos para 40 famílias lá em Mamanguape. Nós estamos indo para entregar, no final nós teremos 12, porque estamos aí para iniciar agora, iniciando já Sapé, está começando Sapé, mas tem Catolé do Rocha que está na reta final, tem Conceição que está na reta final, para que a gente possa entregar 288 unidades do programa, este programa extraordinário, que faz com que outros estados venham procurar aqui. O estado do Paraná veio para cá conhecer essa experiência para levar lá para o Paraná. Então, é uma alegria muito grande. E fizemos, logicamente, à noite, a grande plenária, lá em Mamanguape, uma plenária que teve quase 5 mil pessoas presentes. Tivemos a oportunidade de assinar mais 17 milhões de novas obras, para que a gente pudesse dar continuidade e ampliar o volume tão grande de recursos que a gente já tem empregados ali na região. Durante a fala do governador João Azevedo, vocês perceberam que entrou uma musiquinha tocando aí, a música O Amor e Eu, Rick Renner. Sabe o que é isso? Problema na internet. Ontem à noite, aqui onde eu moro, onde está o escritório, o estúdio, teve uma falta de energia. E essa falta de energia deu problema em alguns equipamentos, não nossos aqui, mas acredito eu que da própria BrisaNet. E eu já mudei de internet aqui, mas as que eu tenho todas estão com intermitências, falhas. Aqui ali dá uma falhazinha e volta.
consequência dessa falta de energia de ontem à noite, repito, que durou cerca de meia hora aqui nesse setor do Catolé. O governador João Azevedo também falou sobre essa ponte que vai ligar João Pessoa, Cabedelo, Lucena, a chamada Ponte do Futuro. Um dia você vai passar por ela, presta atenção. Não tenha dúvida nenhuma, cada dia, quem estiver acompanhando, são várias as imagens publicadas oficialmente pelos órgãos nossos e por pessoas da sociedade que acompanham com muita ansiedade essa obra e que veem constantemente essa obra sendo tocada. A obra já está num ritmo muito forte, o prazo continua sendo final de 26, nós já estamos com equipamentos já na Ilha do Stuart, começando a fazer os primeiros trabalhos de limpeza dentro da ilha para começar a implantação das estacas que ficarão ali na Ilha do Stuart. Já fizemos a primeira parte do Rio da Guia, ligando Santa Rita à Ilha do Stuart em termos de estacas, ou seja, é uma obra gigante, extraordinária. Primeiro porque cada viga dessa que será içada e colocada no lugar tem 60 toneladas. Então imagine os equipamentos que serão utilizados para a construção dessa ponte. E à medida que vai sendo concretada a própria plataforma da ponte, essas vigas agora serão concretadas em cima da plataforma e transportadas mais para frente para ficar mais rápido a execução. Então, a obra que está em ritmo normal. A outra ponte que liga Santa Rita a Lucena, essa obra ali em Costinha, essa obra já começou a limpeza das faixas, já começou a parte de sondagem lá, para que a gente logo, até antes do final do ano, já esteja trabalhando na segunda ponte que liga para a Lucena. Então, uma obra que está num ritmo normal, um ritmo acelerado e com a previsão, sim, do final de 26, essa obra nós estamos passando já por cima dessa ponte. Essa outra obra, ela sofreu um pouco agora com as chuvas, mas é natural. E esperamos que a gente, em setembro, essa obra esteja pronta, concluída, para a gente, mais uma grande obra de mobilidade urbana em João Pessoa, que efetivamente faz uma diferença grande, uma diferença realmente muito grande para quem trabalha no hospital universitário, mora no altiplano ou o contrário. Tem que fazer com que a cidade ande mais rápida para as pessoas ficarem mais tempo em casa com as suas famílias. Pois bem, depois de ouvir o governador paraibano João Azevedo, tem um assunto aqui que as pessoas pediram para que eu divulgasse, e obviamente que o programa é feito para os ouvintes e a gente tem todo o respeito e, na medida do possível, a gente vai atendendo a todos, é que o governo do estado divulgou a relação dos ganhadores da nota cidadã desse mês de julho. Imagino eu que você já deve saber como é que funciona isso. Você vai no supermercado, vai numa loja, você vai em qualquer lugar fazer uma compra e antes de pagar, você deve dizer à pessoa que está no caixa, naquela maquininha registradora, olha, eu quero colocar o meu CPF na nota. Colocando o CPF na nota e fazendo o seu cadastro no site do governo do estado, todos os meses você concorre a prêmios do programa Nota Cidadã. Então tem 31 ganhadores esse mês, e eu vou dizer aqui para vocês, dá para divulgar. Fabiana Silva Moura, de João Pessoa, R$ 2.500. Todos os que eu vou citar aqui ganharam R$ 2.500. Francinalva Dutra, João Pessoa, Reinaldo Laurentino, João Pessoa, Grace Kelly Paletó, de João Pessoa, Juliana Guerra de Oliveira, João Pessoa, Francisco Gledson Barreto, de Nova Floresta, Luiz Gustavo Corrêa, de João Pessoa, José Nilton da Silva, da capital, José Divanildo Alves de Teixeira, Iris Mendes Moreira, de Riachão do Bacamarte, Yara Belarmino de Souza, de João Pessoa, Adriana Carla Mangueira da Nóbrega, João Pessoa, Robério Ferreira Cordeiro, de Esperança. Robério Ferreira, tem um colega lá da televisão que tem esse nome, que é cinegrafista, pode ter sido ele, colocou aqui como sendo morador de Esperança, ou pelo menos a compra foi feita em Esperança.
Priscila Maria da Silva, de João Pessoa, Tadeu Augusto Alves Júnior, da capital, Carlos Antônio Cavalcante Júnior, também de João Pessoa, até agora ninguém de Campina Grande, Jailson Pereira da Silva, da capital, João Vitor Brandão, também de João Pessoa, Ana Paula Cardoso de Oliveira, de Bahia, Geralda Pereira Simplício, de Campina Grande, Maria Gabriela Targino Silva, também de Campina Grande, João José Baracho, de João Pessoa, Jonatas de Noronha Ferreira, também da capital, Ayrton Guerra Torres, de João Pessoa, Maria Aparecida Carneiro, da capital, Renato Fonseca Vieira, também de João Pessoa, Risoneide Sampaio de Araújo, de João Pessoa, Fernanda Larissa Brasilini e Alencar, também da capital paraibana, como são também de João Pessoa, os três últimos, Thalita Samara dos Santos, Jucimar dos Santos Rodrigues e Ayrton Rodrigues Ramalho Neto. Então, das 31 pessoas, 2 de Campina Grande, é essa a relação dos 31 ganhadores do programa Nota Cidadã do governo do estado da Paraíba, desse mês de julho do ano da graça de 2025. Tem aqui algumas manifestações de ouvintes. A Luiz, 10 anos. Paulo, se o visto de viagem fosse pedido na compra da passagem, resolveria? Não, Luiz, porque o visto só é pedido na repartição diplomática dos Estados Unidos. Quem é aqui de Campina Grande, por exemplo, tem que ir no consulado em Recife, é o mais próximo. Se você estiver em Salvador, Rio de Janeiro, em São Paulo, também pode ir lá. Mas isso hoje tudo é agendamento. Agenda o dia da sua entrevista. Aí você pega seu passaporte, todos os seus documentos, vai no consulado ou na embaixada, no caso lá de Brasília, e olha, eu quero viajar para os Estados Unidos, mas vai por quê? Turista, eu quero conhecer. Ah, Aí vão fazer uma entrevista com você. Trabalha em quê? Quanto ganha por mês? Onde tem conta bancária? Se sabe falar inglês? Um monte de perguntas. Esse visto vai ser concedido ou não? Às vezes é negado na hora, não. Os Estados Unidos não querem que o senhor ou a senhora entre lá. Acabou. Depois você vai pedir, com um certo tempo pode pedir de novo. E o visto pode ser concedido aqui e você ser barrado lá na entrada. Agora, a companhia aérea só vai fazer essa checagem, se você está com o visto, na hora do embarque. Quando chegar no balcão da empresa aérea para fazer o check-in. Desse jeito que eu estou dizendo a vocês. As pessoas que estão acompanhando pelo Facebook não estão com interrupção, mas quem está pelo Radiosnet normal vai ver que a música começou a tocar de novo, porque, como eu expliquei, é um problema que está acontecendo na internet. Em virtude disso, eu vou concluir o programa agora, viu, professora Jovita? Pedindo as bênçãos para todo mundo, porque a internet está picotando e eu sei que para rimar isso também vai irritando. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado e eu vou lembrando que jamais teremos outra segunda-feira com a data de 21 de julho de 2025, porque cada dia é único. Espero que vocês aí estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. É o dia número 202 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 163 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar no novo nesse mundo louco da dança vista. O norte vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista.
Cidade em Revista. Chegamos ao final do programa de hoje com algumas interrupções por conta de problemas com a nossa linha ou as nossas linhas no plural de internet da BrisaNet, em virtude, acredito eu, que da falta de energia de ontem à noite, mas esperamos ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão marcados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas, pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 nascer.